E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Esse vídeo é pra galera aí do... Deixa eu ajeitar aqui certinho, né? Pra galera do sétimo ano, tá bom? É um vídeo de orientação sobre um trabalho que vocês têm, que eu passei para vocês fazerem. Deixa eu só pegar aqui para ajeitar o celular. Ok. Pessoal, é o seguinte. O tema que nós estamos trabalhando em sala de aula é a demografia do Brasil. É um tema do finalzinho ali do segundo bimestre do conteúdo de geografia, em que a gente estuda a população. Nós já estudamos a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, os indicadores demográficos, né, o crescimento, os movimentos migratórios. Nós estudamos os vários tipos de desemprego no Brasil, né? Estudamos a miscigenação do povo brasileiro e eu estou passando nesse trabalho para vocês falar um pouco sobre o desemprego no Brasil, sobre a informalidade. Então, nós vamos trabalhar sobre três viés específicos. A questão da informalidade, qual que é o seu impacto para a economia, a questão do trabalho infantil e a questão do trabalho análogo à escravidão, que infelizmente é muito comum em algumas regiões do Brasil, principalmente em alguns estados, né? Então vamos lá. A informalidade é quando a economia do país não consegue suprir uma dinâmica para gerar empregos formais. Isso diminui, evidentemente, a arrecadação do Estado, causa uma instabilidade na economia, porque causa insegurança à população em geral, e com insegurança as pessoas consomem menos, consumindo menos, o comércio tem menos poder econômico, assim, né, vira um ciclo, porque a indústria produz menos. Então, a indústria produzindo menos, o comércio vendendo menos, a população com maior insegurança no mercado, né, financeiro, na questão econômica, isso gera todo um colapso dentro da economia. Infelizmente, nos últimos anos, né, a informalidade tem aumentado muito aqui no nosso país. Essa informalidade moderna é chamada de uberização. Quantidade absurda de Ubers que tem aumentado, entregadores, né, de aplicativo, né, os iFoods da vida, né? Tem aumentado muito camelôs, o tio que vende espetinho, baguncinha, que vende açaí. Isso tudo é reflexo de uma informalidade muito grande, de uma terceirização, né? Aumentou muito o número de profissionais que trabalham com serviço terceirizado. Os diaristas, pedreiro, encanador, eletricista, os famosos maridos de aluguel, né? Aquelas pessoas que ficam fazendo servicinhos nas casas, né? Pequenos reparos. Então isso é reflexo da informalidade. E com a informalidade, o Estado arrecada menos, né? E arrecadando menos, você tem uma dinamicidade muito menor para a economia. E a informalidade ela só ocorre porque existe um descaso do governo, né, para com a parte econômica do Estado. O governo deixa de investir nessas áreas sociais. E não importa se o governo que está, né, no poder é de direita ou de esquerda. Isso é irrelevante. Aquele que não pensa nas questões sociais empregatícias não vai desenvolver a economia. Agora, falando um pouco sobre a questão do trabalho infantil. Em algumas regiões mais pobres do Brasil, é muito comum crianças de 11, 12, 13 anos trabalhando para ajudar nas despesas de casa, vendendo picolé, vendendo sorvete, trabalhando no meio rural, trabalhando como vendedor, às vezes trabalhando como garçom ou como garçonete em lanchonetes, em restaurantes, né? Crianças que têm aí carga fixa de trabalho. Eu conheci aqui em Primavera do Leste mesmo, né? Um senhor que tirou o filho dele da escola porque ele tinha que cumprir 8 horas no mercado que era da família, trabalhando no caixa. O garoto tinha 12 anos, entendeu? Então assim, quando a criança precisa trabalhar para contribuir com a renda da família e deixa de estar se preparando, né? De estar aí na escola, estudando, se capacitando, isso também é um grave problema, né, de ordem social para o país. E aqui no Brasil nós temos várias situações relacionadas a isso, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil. Aquela região do sertão nordestino, do agreste, boa parte da região norte, muitas cidades do interior de Mato Grosso passam por situações parecidas com essa, né? As regiões dos bairros mais periféricos, mais pobres. Aí entra também o contexto da marginalização.
A marginalização nada mais é que deixar à margem da sociedade os benefícios sociais para determinada classe social. Então, aquelas pessoas que são mais pobres acabam não tendo muito acesso à educação, à saúde, a uma segurança de boa qualidade, a um emprego decente, a um emprego que lhe dê condições mínimas de vida. Então, isso acaba fazendo com que as crianças vão para o mercado de trabalho, né? Faz as crianças irem para o mercado de trabalho, muitas vezes para ajudar a família. O trabalho análogo à escravidão, ou à escravidão moderna. Pessoal, nós estamos em pleno 2023, em pleno século 21. Esse ano, a Polícia Federal registrou 823 casos de denúncias de trabalho análogo à escravidão em áreas rurais. De 2017 a 2021, Mato Grosso e o Pará, seguido pelo Pará, foram os estados campeões em trabalhos análogos à escravidão no meio rural. E a maior parte das vítimas eram pessoas que vinham do Nordeste, de locais muito pobres. Então, né, você tem ali o aliciador, que recebe o nome de gato, vai lá, pega essas pessoas, traz para uma área que está em formação, uma área onde não tem internet, onde não tem celular, deixa essas pessoas lá, elas ficam ali em cabanas, em barracas, entendeu? Geralmente essas pessoas não têm dinheiro para comprar ferramentas, então ele fornece ali a ferramenta, fornece a cesta básica para fazer a alimentação, e na hora de receber o salário ele vai descontando ali, ó, né? Você ganhou uma cesta básica, você ganhou uma enxada, um facão, uma foice para poder trabalhar, né? E coloca lá o valor de tudo, né? E quando vai ver, cara, se o salário da pessoa é de R$2.000, ele está devendo 5 para o empregador. Pô, enquanto você não pagar tudo que você me deve, você não vai sair daqui. E muitas vezes usa, né, o serviço de jagunços, pessoas armadas, para segurar essas pessoas naquele ambiente, né? Esse ano nós tivemos casos no Rio Grande do Sul, em vinícolas, né, em fazendas de vinho, tivemos casos em Goiás, no interior de São Paulo. Então tem se tornado muito comum pessoas dentro do meio rural, né, fazendeiros, produtores rurais, né, que vêm usando desse subterfúgio, atrair pessoas que precisam do emprego, tá, levando para essas áreas rurais e mantendo essas pessoas em cativeiro. Mas isso não acontece só no meio rural, não. Tem vários casos da Polícia Federal que foi em áreas urbanas, né? Por exemplo, imigrantes que vieram da Bolívia, da Venezuela, né, foram aliciados para trabalhar em confecções, né, costurando, ficam em ambientes fechados ali, tendo que trabalhar para essas marcas muito famosas aí, né, costurando 8, 10, 12 horas por dia, de segunda a segunda, por um salário irrisório, para ter direito a morar naquele espaço ali, né, o colchonete do lado, mais a máquina de costura. Às vezes essas mulheres vêm com os filhos, né, e os filhos têm que ficar ali com ela. Enfim, né, e essas pessoas não têm direitos, não têm os seus direitos trabalhistas respeitados, né? Se acontecer um acidente, aconteceu alguma coisa, a pessoa, sabe, está desamparada completamente. Então, a esse tipo de trabalho, né, nós entendemos como trabalho análogo à escravidão, ou semelhante à escravidão. E, infelizmente, ainda é muito comum. E esses tipos de problemas relacionados ao trabalho é uma grave situação do Estado com o governo. Ou seja, o governo, quando ele administra o Estado, ele precisa criar condições para que os empregos formais, os empregos estáveis, que deem garantia para a sociedade, para as pessoas, né, eles sejam cada vez mais fortes, mais evidentes. E não a informalidade, não o serviço terceirizado. Entendeu? Então, quando acontece esse tipo de situação, e evidentemente, cara, melhorou a tecnologia, o desemprego aumenta, desemprego estrutural, a troca da mão de obra pela tecnologia. Tem um problema econômico, tem uma crise econômica, uma crise política, o desemprego aumenta. É o desemprego conjuntural, aquele oriundo de crises econômicas. Então, o governo ele precisa trabalhar para que esse desemprego seja no menor nível possível para não atingir tanto assim a sociedade, né? Bom, pessoal, eu acabei fazendo um resumão do capítulo 7, né, que é o capítulo que vocês vão ter que fazer o trabalho. Espero ter ajudado vocês com essas informações. Eu acabei explicando até um pouco mais, né, do que nós vimos em sala de aula, do que está no nosso material. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando no meu WhatsApp ou aqui mesmo no vídeo para mim poder ir ensinando para vocês, tá bom?
Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom final de semana.